Quero convidar os irmãos uma vez mais a abrir suas Bíblias, tendo louvado o nome do Senhor, e cantamos que o nosso desejo é nos derramar diante do seu altar, e uma das maneiras gloriosas de nós nos derramarmos diante do Senhor, além da oração, além da consagração, além do jejum, além do arrependimento, uma das grandes maneiras de nós nos derramarmos diante do Senhor é quando nós nos aproximamos da sua palavra. E aproximamos da sua palavra com a mentalidade, com o coração de pegar mais de Deus, de aprender mais de Deus, de apreender mais da grandeza do Senhor, segurar na vida, guardar na alma mais do conhecimento do Senhor. E quando nós temos essa oportunidade, essas quartas-feiras, de nós nos debruçarmos em torno da palavra do Senhor e procurar nos nossos 40 e poucos anos de fé, como igreja organizada, como ser uma igreja mais madura, como ser uma igreja mais atuante, como ser uma igreja mais comprometida, como essa igreja pode gerar crentes mais comprometidos, como essa igreja pode gerar crentes mais maduros, aperfeiçoados na fé, que reajam às tribulações, que reajam às enfermidades, que reajam às perseguições, que sabem reagir de maneira condizente com a fé no meio do mundo cheio de tribulações que nós temos. Como não sair dando mau testemunho, como não sair de maneira atribulada, fazendo coisas, metendo os pés pelas mãos e envergonhando o nome do Evangelho? Como não fazer isso? Amadurecendo. E qual o caminho de maturidade? Quebrantamento diante de Deus, oração, leitura da palavra, comunhão com os irmãos, compromisso na obra do Senhor. Todos esses são caminhos que nós traçamos para nós termos cada vez mais a capacidade de fazer frente às demandas que esse mundo traz. Porque muitas vezes nós temos um enfrentamento da vida e uma caminhada cristã, e anoitecemos clamando pela misericórdia do Senhor e agradecendo pelo dia que nós tivemos, e já suplicando que amanhã seja uma manhã de conforto, uma manhã de uma zona que a gente não tem essa mesma dificuldade, esperando que o mundo melhore. Irmão, o mundo não vai melhorar. O mundo jaz no maligno, ele jaz no maligno. A palavra epitáfio, ela é aquela frase que é colocada nos túmulos. Epitáfio. Aqui jaz fulano de tal. Aqui jaz. Por que ele jaz? Porque ele não vai mudar aquela condição ali. Ele jaz, ele está ali. Não se espera que ele saia dali. Não se espera naquele túmulo que haja mudança, não se espera, a não ser no dia do Senhor. E é isso que acalenta a nossa esperança. Mas ninguém passa pela frente do cemitério, ninguém contempla uma lápide na esperança que aquela pessoa saia dali. Não há uma mudança de estado ali. E quando Jesus disse, o mundo jaz no maligno, ele está enterrado no maligno. Ele está morto no maligno, caído. E não se espera que este mundo vá superar a sua indignidade, as suas seduções. Não. Só o Evangelho faz isso. E é por isso que ele deixou os discípulos no mundo para proclamar o Evangelho, que pode mudar a situação daqueles que podem ouvir o Evangelho. Amém? É por isso que Jesus disse, eu vou pedir para Deus guardar vocês do maligno, mas vocês vão permanecer aqui. Eu vou para o Pai, vocês permanecem. Não peço que os tire do mundo. Não. Eles é que têm a palavra de vida eterna, eles é que vão manter aqui a esperança da vida eterna. Então, não tem como tirar a igreja daqui agora, Pai. Eles foram tirados do mundo agora e eu guardava eles na Tua palavra.
Agora eles vão permanecer com a minha palavra, o Espírito Santo vai descer sobre eles, eles guardarão a palavra e eles serão agente de transformação aqui. Não peço que os tire do mundo, só guarde eles do maligno. Basta. Amém? É sobre isso que nós vamos meditar nessa noite. É sobre esse testemunho. Capítulo 6 da segunda carta aos Coríntios. Chegamos na metade da carta. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Quantos acharam? E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz: eu te ouvi num tempo oportuno, eu te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo recomendamo-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns, mas também na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra ou por desonra, por infâmia, também por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Amém. Glória a Deus. Então, daquilo que Paulo traça como o caminho de maturidade da igreja de Corinto, ele desafiava agora a igreja pelo zelo de um bom testemunho. Zelo por um bom testemunho. Esse é o desafio de quem quer caminhar, de uma igreja que quer caminhar para ser relevante aonde ela está, na rua onde ela está, no bairro onde ela está, na comunidade onde ela está inserida, se ela quer ser importante ali, se ela quer ter dias de glória no Senhor, se ela quer ser uma igreja que é aprovada por Deus, ela precisa zelar pelo bom testemunho. E a igreja presbiteriana? Ela não vai ter um bom nome, um bom testemunho, sem a ajuda dos crentes que a compõem. O bom testemunho não vem por uma placa, por letras de aço inox brilhando ali na frente, não. O brilho da igreja não está na sua fachada rica, azulejada, de mármore, enfeitada, com uma cruz brilhosa, com neon. Não. A referência de uma igreja está no bom testemunho dos seus membros, por mais simples que ela seja, em bancos toscos, debaixo da mangueira. Mas se é uma igreja que serve ao Senhor e dá bom testemunho, esta agrada a Deus, ela agrada a Deus. Não importa se é de taipa, não importa se é de tijolo aparente, não importa se é de periferia ou se é de um bairro nobre, não importa se está dentro de um shopping. O que nós mais temos hoje é a igreja dentro de shopping, em centros comerciais, funcionando em hotéis, nos seus auditórios. É o que mais tem.
Essas são as mais procuradas. Mas o que importa, se é num saguão de hotel, se é numa área de vivência de um condomínio fechado, não importa onde você se reúne, não importa se é debaixo de uma mangueira, não importa se é no canto da calçada, se é na mentalidade de igreja sem templo, reunido nas praças, aonde for, o que importa é Cristo estar sendo visto. Amém? Na quarta-feira passada a gente viu que tudo provém de Deus, que nos deu o ministério da reconciliação. Ele nos deu o ministério da reconciliação. Nós somos resgatados, ele vai dizer assim: agora é com vocês. Vocês agora recebem o ministério da reconciliação e vocês vão avisar para as pessoas que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Um estava distante, as pessoas estavam caídas, e ele enviou o seu Filho, e Deus estava em Cristo. Lá na cruz, Deus também está sangrando, chorando, intercedendo, chamando por você na pessoa de Cristo, chamando sua atenção. Jesus, ele profetizou essas coisas quando disse para os judeus: assim como Moisés levantou uma serpente no deserto, quando o Filho do Homem for erguido da terra, vai atrair muitos e vai produzir vida. E assim como aquela serpente de bronze estava ali, e todo aquele que olhava para ela sarava do veneno das serpentes, quando o Filho do Homem for levantado, que atraiu os olhos das pessoas, todo aquele que clamar receberá vida. Amém? Ali se cumpriu a palavra do Senhor. Então, nós recebemos o ministério da reconciliação. Deus estava ali reconciliando consigo o mundo, e ele diz assim: e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, falando em nome de Cristo, como se Deus exortasse, dizendo: reconciliem-se com Deus, reconciliem-se com Deus, né? Em nome de Cristo vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. De modo que esse foi o desafio da quarta-feira passada. O nosso desafio hoje aqui está no versículo 2, no versículo 1, no versículo 3. Na qualidade de cooperadores, já que você recebeu o ministério da reconciliação, e você é o ministro desse evangelho, você é o ministro de reconciliação, já que você recebeu esse ministério, não use ele em vão, não use essa graça em vão. Versículo 3: não dê nenhum motivo de escândalo em coisa alguma. Você será um bom ministro, você será um grande cooperador, se você na sua jornada, na sua caminhada, você se guardar de produzir escândalos na igreja. Pronto. Já vai ser de grande ganho se você, como cooperador, não for um motivo de escândalo na obra do Senhor. Onde? Como é que eu posso ser um ministro de Deus? Aí vai listar aqui: na paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns. Pronto, só isso. Não importa o que aconteça, nós não nos guiamos pelo que vemos, e nós não somos guiados por aquilo que nos acontece. Nós somos guiados por aquilo que nós cremos. Nós cremos. Paulo e Silas, presos em Filipos, açoitados, presos injustamente, por conta da libertação de uma moça com espírito de adivinhação, foram presos, com as costas todas abertas. Foram colocados no calabouço, no interior da prisão, lá na masmorra, colocados atados numa corrente, e a corrente num cepo. Meia-noite eles cantavam, injuriados,
presos, acorrentados, açoitados, eles cantam. Isso é bom testemunho. Isso é bom testemunho. Deus intervém, porque é isso que Deus faz. Ele intervém na vida do discípulo, Ele intervém na vida de quem dá bom testemunho, Ele intervém na vida de quem leva a sério a sua palavra. Ele chega e opera a sua grandeza. Chega Deus, e Deus chega na figura de um terremoto, quebra as cadeias, liberta eles, acaba com a prisão. E o carcereiro disse: eu vou morrer porque todo mundo fugiu. Paulo disse: não, estamos todos aqui, tua vida vai ser preservada. E o carcereiro, depois que conversa com Paulo, diz assim: o que é que eu posso fazer para ser salvo? E Paulo diz: creia no Senhor, será salvo você, será salvo sua casa. E aquela prisão injusta, aquela infâmia, aquela perseguição, aqueles açoites terminam em salvação e uma família sendo batizada na casa do carcereiro. É assim que termina. Não termina na prisão, não termina na morte, não termina na infâmia, não termina na injúria, termina com a obra do Senhor sendo feita. Por quê? Porque Paulo e Silas são cooperadores e não estão dispostos a dar mau testemunho. Eles dão bom testemunho. Cantam meia-noite numa prisão, sem instrumento, sem voz afinada, sem coisa alguma. Eles cantam, apenas cantam e oram. E Deus intervém. Isso é bom testemunho. Então, quando o crente, mesmo passando tudo o que passa nesta vida, quando vem as tribulações, quando vem qualquer coisa sobre a vida dele, ele sabe cantar no meio da tribulação, ele sabe crer no Senhor, ele sabe olhar para as dificuldades, ele pode até dizer da dificuldade, ele pode reclamar com Deus, ele pode fazer o que for, mas ele sabe que Deus é o arrimo da sorte dele. Amém? É isso o desafio que ele traz aqui. Não dando nós motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Esse é o desafio nosso nesta noite. Viver no misto de alegria e choro. Os ministros do Senhor, eles vivem no fio da navalha. É assim o crente é. Nas tribulações, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, nas privações e nas angústias. Quem é que não passa por isso? Todos nós. Como ministro do Senhor, todos nós passamos por isso. Isso aqui é o nosso novo normal. Andar no fio da navalha. E mesmo passando por tudo isso, crer no Senhor, amar ao Senhor, confiar no Senhor e servir ao Senhor e tocar a bola para frente e botar a fé lá na frente e dizer: Senhor, eu vou perseguir esse alvo, eu não vou parar pelo caminho. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Cristo. Suportou a cruz, a vergonha no nosso lugar. Então nós somos chamados agora a suportar a mesma coisa e correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Ele como exemplo, Ele como Senhor, Ele como padrão da nossa vida, da nossa fé e da nossa esperança. Amém? Então Paulo chama a igreja de Corinto para essa situação. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ora, não ser atingido é uma realidade, mas muitas vezes nós só olhamos para a frase que diz: mas tu não serás atingido. Ora, mas apesar de não ser atingido, filho, tem 1000 caindo de um lado, 10.000 caindo do outro lado. Isso significa que tem um caos ao redor, que tem uma batalha ao redor. Você está sendo poupado, o crente está sendo poupado, o crente está sendo guardado por Deus, ele está sendo ali preservado pela bondade do Senhor. Mas o fato de haver preservação, de haver bênção, de haver a mão do Senhor sobre a vida dele, não significa que não esteja acontecendo um vendaval ao redor. Amém? Essa é a questão. É isso que Paulo está dizendo. O bom testemunho da igreja
é apesar do mundo, apesar da tribulação, apesar das perseguições e apesar do que aconteça, você caminha por fé. Amém? Você caminha por fé. Mesmo que você seja ali envolvido na situação, na angústia, nas prisões, nos açoites, nas privações, nas aflições, mas Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Versículo 4. Ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. É uma exortação que o apóstolo faz e repete: alegrai-vos sempre no Senhor. Eu vou repetir: alegrai-vos. Quando você olha para o versículo 4 do capítulo 4, ele está tratando diretamente de uma crise na igreja, uma crise de relacionamento entre duas irmãs, Evódia e Sintique, que estão em pé de guerra uma com a outra. Veja isso. Paulo está tratando um problema que gera mau testemunho na igreja. Evódia e Sintique, duas cooperadoras do evangelho. Elas duas têm ministério na igreja, mas elas estão em pé de guerra. E mesmo tratando dessa dificuldade de relacionamento entre Evódia e Sintique, Paulo recomenda à igreja: alegrem-se sempre no Senhor. Eu vou repetir: alegrem-se. Não deixem que a tribulação, a aflição, a angústia, a perseguição e mesmo o problema de relacionamento tire a sua alegria. A sua alegria não depende da circunstância, não depende do que você passa, depende da sua fé no seu Senhor. O seu Senhor não muda, então a sua alegria não muda. Portanto, alegre-se sempre. Se Deus é para sempre e Jesus é Senhor para sempre, a sua alegria que vem dele também é para sempre. A sua alegria não é periódica, a sua alegria ela não é incerta. E algumas pessoas interpretam aquele versículo de maneira errônea. Baixa, graminha, rasteira. Quando diz assim: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Tem alguma coisa de errada, pastor, com esse versículo? Não, ele está certo. O errado somos nós achar que os períodos da noite e do dia interferem na alegria. Não é a noite e não é o dia. A Bíblia está ensinando que a tribulação, a aflição, a tempestade, a provação, a prisão, o açoite não é para sempre. É isso que ela está dizendo. Sempre vai haver uma esperança, sempre vai ter um motivo para você confiar no Senhor, sempre haverá um motivo para você entender que Ele está com a sua mão sobre a sua vida, sempre haverá uma motivação para você entender que está dentro de você o reino de Deus, e Ele garante esse reino de Deus em nós. Então a nossa alegria não depende daquilo que nós vemos, a nossa alegria depende daquilo que nós cremos. Num capítulo anterior, quando Paulo diz aqui no capítulo 4, alegre-se sempre no Senhor, e eu vou repetir, alegre-se. Além de tratar do problema de relacionamento entre Evódia e Sintique, ele está tratando também no capítulo 3 de falsos obreiros. Obreiros terríveis, membros da igreja. No capítulo 3, no versículo 18, Paulo vai dizer assim: pois muitos andam entre nós, isto é,
estão na igreja. Filipenses 3:18. Podiam ser membros da igreja. E ele dizia: eu já tratei disso com eles várias vezes, já falei com eles várias vezes, repetidas vezes vos dizia, agora vos digo até chorando, Então, o mau testemunho desses obreiros, o mau testemunho desses irmãos, o mau testemunho desses membros da igreja, traziam choro para o ministério de Paulo. Eles são inimigos da cruz de Cristo, eles não conseguem crescer. Mas pastor, o que é ser inimigo da cruz de Cristo? Ora, a cruz de Cristo nos chama a renunciar, a matar o eu, a morrer para essa vida e abraçar os desafios do reino de Deus e seguir Jesus, viver uma nova vida em Cristo. Isso é o caminho da cruz. Isso é ser amigo da cruz. Tome a sua cruz, abrace a sua cruz, envolva-se com o seu chamado e siga Cristo. Esse é o desafio da cruz. É ser amigo da vocação, é ser amigo do compromisso com Deus, de um chamado com Deus, de viver a vida eterna já aqui e proclamar uma vida eterna fora daqui. Mas com o nosso olhar na eternidade, vivendo aqui com o olhar na eternidade, vivendo aqui, vivendo as coisas daqui, conquistando coisas aqui, mas com o nosso olhar e nosso coração na eternidade. A nossa herança real é na eternidade, o que realmente vale a pena está na eternidade. Então nós não negociamos nada aqui, nós não barganhamos com esse mundo, porque o nosso verdadeiro tesouro, a nossa verdadeira conquista não está aqui, está na eternidade. Amém? Essa é a questão. E esses irmãos aqui da igreja de Filipos, da cidade de Filipos, eles só pensavam nas coisas terrenas. Mau testemunho, meu irmão, não é só matar o outro, mentir para o outro e falar mal do outro. Não, mau testemunho também é ter a cabeça só aqui, nas coisas daqui. Observe o que ele diz aqui: são inimigos da cruz de Cristo. Versículo 19: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. Só pensam em encher a barriga, as vantagens que eles podem ter, os bens que eles podem conquistar, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então, um membro que só se preocupa com coisas terrenas, um membro que não liga para o reino de Deus, um membro que não consegue perceber o seu compromisso na obra do Senhor, que não pensa ministério, que não pensa em discipulado, que não pensa na obra do Senhor, em crescer na palavra, em crescer na oração, em fazer as coisas do Senhor, só pensa nas coisas daqui, é também um mau testemunho. Tem um nome de crente, carrega uma Bíblia, mas não tem uma vivência no reino de Deus, não tem uma história escrita no reino de Deus, envolvida nas coisas de Deus. E as pessoas podem ver Deus agindo através da vida dela, agindo através do seu ministério, agindo através de uma revolução que ele está fazendo. Por quê? Porque a cabeça dele está só aqui, só aqui, só aqui, e ele cresce em tudo aqui. Tem muitos amigos aqui, tem tudo de renda aqui, tem conhecimento daqui, tem títulos daqui, tem carreira aqui, tem tudo aqui. E parece que isso é bastante para ele. Mas é igual aos outros. Não tem um diferencial do reino, o diferencial da eternidade. Mas nós temos que entender que tudo o que nós fazemos ecoa na eternidade, tem um valor eterno. Tudo que nós fazemos aqui ecoa na eternidade, porque a nossa fé diz que um dia nós estaremos diante do Senhor. Já vimos isso há 3 quarta-feiras atrás. Estaremos diante do Senhor, como igreja do Senhor.
para receber o nosso grande galardão, que é a vida eterna. Seu galardão não é coroa, seu galardão não é taça, seu galardão não é medalha, seu galardão não é uma casa. Não, o seu galardão é Cristo. O seu galardão é a vida eterna em Cristo. É você entender que valeu a pena servir a Ele e que realmente Ele vai lhe colocar para dentro e dizer: vinde bendito do meu Pai, você é bendito do meu Pai, você é bem-vindo na casa do Pai. Esse é o galardão. Você entender que valeu a pena servir a Deus, valeu a pena ser crente, valeu a pena com doutrina, valeu a pena escola dominical, valeu a pena perseguição, valeu a pena enfrentar dores, valeu a pena defender a fé, valeu a pena. Por quê? Porque você recebeu o bem-vindo do Pai. Vinde, benditos do meu Pai, possuam por herança o reino que está preparado para vocês antes da fundação do mundo. E aquilo que eu pensava acerca de vocês realmente se concretizou na caminhada de vocês. O amor do Pai espraiado na vida de vocês, rompido na vida de vocês. E vocês então foram lá desempenhando esse grande trabalho de fazer outras pessoas conhecerem o amor do Pai. Vocês são benditos do meu Pai. Venham, possuam esse reino. Esse é o nosso galardão. E a igreja vai passar por esse julgamento, não para sua vergonha, não para ser envergonhado, porque o crente não vai para julgamento para ser envergonhado, porque a igreja do Senhor, quando for estar diante do trono do Senhor, ela vai estar parecida com Cristo, ela vai estar semelhante a Cristo. Por isso que Paulo diz: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não tem condenação. Mas por que então nós passaremos por isso? Por que então passar diante de um trono de julgamento do Senhor se nós não receberemos condenação? Porque as nações estarão lá, os povos, as línguas, as tribos estarão lá, nas quais o Evangelho foi pregado, aonde o Evangelho foi anunciado, e aquelas pessoas que rejeitaram o Cordeiro, rejeitaram o Reino de Deus, olharão para a igreja, olharão para você e perceberão que aquilo que era anunciado fez a diferença realmente na sua vida. Você se tornou semelhante a Cristo. Era verdade aquilo que se pregava nas ruas, era verdade aquilo que estava no folheto que foi entregue, era verdade quando você entregava uma Bíblia, era verdade quando você proclamava na praça, era verdade. E as nações, povos, tribos e línguas, diante do Senhor, olhando para a igreja, saberão que aquele Evangelho era o Evangelho da graça de Deus e da vida eterna. A igreja diante do trono de Deus não é julgamento para a igreja, é julgamento para as nações. E enquanto a igreja é colocada para dentro, ouvindo: vinde bendito do meu Pai, o mundo é condenado dizendo: apartai-vos de mim, vocês que praticaram a iniquidade. É só isso. Por isso que Paulo chama a igreja aqui a esse grande testemunho, e Paulo diz assim: irmãos, alegrem-se. Apesar de qualquer coisa, alegrem-se. Alegrem-se. Apesar do mau testemunho dessas pessoas, apesar de eles pensarem só as coisas daqui, alegrem-se. Amém? Então, o nosso desafio ao desempenhar esse ministério é nós, como cooperadores do Senhor, dar mostras de que Cristo chegou na nossa vida. Amém? Não tenha medo de você passar por essas dificuldades aqui, tribulações, açoites, prisões, jejuns, privações. Não tenha medo disso não. Essas coisas vão nos ajudar. Davi passou por isso, já vimos aqui na abertura. Mas ele diz assim: eu cantarei ao Senhor porque o Senhor tem me feito muito bem. Salmo 13. Eu vou cantar ao Senhor. Apesar de passar por tanta coisa aqui, eu cantarei ao Senhor porque Ele tem me feito muito bem. Releia o Salmo 13 quando você chegar em casa. Davi passou por isso, Paulo passou por isso. Espinho na carne,
dificuldades, clamou ao Senhor 3 vezes, e o Senhor disse: a minha graça é suficiente, a minha graça te basta. Cristo no Getsemane clamou na angústia, mas cada um precisava manter o testemunho. Davi, Paulo e Jesus precisavam manter o testemunho e precisavam cumprir e terminar a sua missão. Portanto, perseveraram e deram um bom testemunho, apesar das dificuldades que todos eles enfrentaram. Ah, pastor, mas é difícil demais obedecer. Realmente é. Realmente é. É difícil nutrir a esperança muitas vezes na caminhada cristã? Mas é necessário. É necessário. Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 23. Lucas 23. Mesmo quando a esperança parece morta, é preciso, como cooperador do reino de Deus, realizar a obra de Deus. Lucas 23, procure o número 50, o versículo de número 50. Nós vamos falar aqui sobre José de Arimateia. Por que é importante isso? Porque José de Arimateia esperava o reino de Deus, aguardava uma manifestação gloriosa do reino de Deus. Ele buscava uma confirmação do reino de Deus. Eis que certo homem, chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e a atitude dos outros. Observe as informações acerca desse homem. Ele era natural de Arimateia, cidade dos judeus. Esperava o reino de Deus. Ele buscava algo de Deus. Ele ansiava por algo de uma outra região, mesmo sendo membro do Sinédrio. Tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus e, tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Esse texto nos mostra que o reino de Deus precisa avançar em meio ao choro, à desesperança, e nos mostra que no meio de muitas aflições aqui existe uma obediência improvável. A figura aqui é José. Isso é um grande testemunho em meio à dor, grande testemunho em meio à angústia e ao medo. Um importante, príncipe do seu povo, membro do Sinédrio, da cidade de Arimateia. Ele não era um dos 12. Não era um dos 12. Ele era membro do Sinédrio, mas ele acompanhava Jesus lá de dentro. Ele acompanhava as decisões acerca de Jesus lá de dentro do poder, de dentro dos gabinetes. Acompanhava os movimentos, os passos de Jesus. E ele buscava o reino de Deus. Ele sabia que aquele homem que foi perseguido, injustamente condenado, era do reino de Deus. Ele ansiava do reino de Deus. E no meio daquela dificuldade e podridão do Sinédrio, ele estava ali como uma lâmpada, como uma luz. E ele continuou com seu coração crendo nisso. Uma segunda coisa que nós temos nesse texto aqui é que ele teve um testemunho que custou caro. O primeiro testemunho dele é que ele se manteve
obediente ao Senhor, servo do Senhor e fiel ao Senhor, mesmo dentro de um poder corrompido. Ele não se deixou levar pela corrupção do sinédrio. Ele não concordava com as decisões do sinédrio. Isso é um bom testemunho. Quando você está no meio deste mundo de tanta loucura, repartições, política, polícia, tudo, e você não se mete em corrupção, isto é um bom testemunho. Uma segunda coisa é que esse testemunho custou caro. Ter um túmulo particular, hoje já é caro, inclusive naquela época. Imagine. E aquele túmulo que foi cortado na rocha, que ninguém tinha sido usado, ele cedeu para Jesus. Era dele, propriedade dele, e ele cedeu para Jesus. Ele precisou comprar roupas de linho, também custavam caro. Ele precisou de bálsamo, ele precisou de perfume, de ungüentos para embalsamar o corpo de Jesus. Isso custou muito caro a ele. Ele pediu favor para Pilatos, isso também custou caro a ele. Ele precisou tocar no morto, em sangue, em plena véspera de sábado. Isso para um judeu é terrível. Isso custou muito caro para Arimateia, mas ele fez. À vista de todos, abraçar um crucificado, tirar ele da cruz, levar para um túmulo, limpar, isso foi um grande testemunho. A fé de Arimateia não foi em vão. Um terceiro grande testemunho de Arimateia é que ele buscava um reino vivo no corpo de um rei morto. Um grande testemunho de Arimateia. Buscando um reino, versículo 51 diz que esperava o reino de Deus. Buscava um reino eterno. Buscava um reino que valesse a pena. Mas enquanto ele buscava esse reino, ele carregava um rei morto. Isso é fé. Isso é testemunho. Isso é crer de verdade. Como é que eu creio num reino que é um reino eterno, e o representante desse reino, eu estou carregando ele morto. Fechar ele naquele túmulo, esperando por um milagre, esperando que a promessa se cumprisse, esperando que algo, uma intervenção de Deus ocorresse, que esse reino realmente valesse a pena, e que tudo que ele havia pregado fizesse um sentido. Mas como ia fazer sentido se ele estava morto? Mas ele carregava o cadáver de um rei que representava um reino eterno. E então ele tudo preparava na esperança que esse reino se manifestasse. Isso é um grande testemunho. Ficar devendo favor a Pilatos, investindo dinheiro num reino improvável, porque o rei estava morto, mas ele sabia que as promessas estavam de pé, mas ele investia a si mesmo. Então, investir dinheiro no reino de Deus é também um sinal de um grande ministério e de um grande testemunho. Crer que Deus vai intervir e mostrar a sua grandeza é um grande testemunho. Eu acredito que Arimateia carregava Jesus para o túmulo como Abraão andava com Isaac para Moriá. Ele ansiava por um reino, via as esperanças lá embaixo. Como é que eu vou enterrar as minhas esperanças do reino? Como é que eu espero um reino tanto tempo, veja o reino se manifestar, e agora o rei está morto, eu estou enterrando esse rei? Onde é que eu vou depositar minhas esperanças? É tal qual Abraão caminhando para Moriá,
com o filho, sabendo que vai imolar o próprio filho? E cadê a promessa de ser o pai de uma grande nação? Eu vou enterrar também a promessa? É a mesma coisa aqui. Ele não conseguia ver o que Deus ia fazer, ele só confiava que Deus ia fazer. Amém? Isso é testemunho. Então nós precisamos avançar, e a primeira coisa que nós aprendemos nesse texto é viver. Nosso ministério é viver no misto de alegria e choro. Viver no misto de alegria e choro. Esse é o nosso primeiro ponto. Aprender a viver no misto de alegria e de choro, de aflições e esperanças. E assim nós vamos zelando por um bom testemunho. Amém? Nós já temos que terminar. Não cheguei nem na metade. Mas nos versículos 8 a 10 de 2 Coríntios, nos mostra a fonte da nossa alegria. Toda a nossa alegria vem do Senhor. O mundo nos vê de uma maneira louca, em honra por desonra, por infâmia e boa fama, como enganadores, mesmo a gente sendo verdadeiros. Bota a gente num saco só. Evangélico não presta, pastor não presta. Então eles começam a dizer que nós somos enganadores, que nós somos impostores, e vai, essas coisas todas. Mistura tudo, envolve tudo, e vai. Como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, entretanto bem conhecidos. Todos sabem como o crente é. Como se estivéssemos morrendo, e contudo eis que vivemos. Como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Por que isso acontece? Porque nós temos Cristo, Nós temos Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 2 diz que por nós termos Cristo, por agora nós sermos amigos do Senhor, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então toda a alegria que nós temos é porque nós conhecemos Cristo. Romanos capítulo 5, ele vai dizer que justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa paz com Deus, a nossa alegria com Deus, a nossa reconciliação com Deus, foi por causa de Jesus Cristo. Jesus é o nosso grande tesouro. É por causa de Cristo, é por meio de Jesus Cristo, é por intermédio de Jesus, pelo sacrifício dele. Sem Cristo nós não somos nada. Então nosso grande tesouro é Cristo. O mundo pode dizer o que quiser de nós, nós temos que caminhar na marca de Cristo. Ele pode dizer o que quiser dizer. Nós temos Cristo. Capítulo 5 de Romanos, é por causa de Cristo. E o versículo 12 ele diz assim: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. É por isso que temos que estar sempre alegres, porque nele estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. João disse que nós vimos a glória dele, como a glória do Pai. Então, essas nossas angústias pequenas que nós passamos por aqui, não se comparam com a maior das esperanças que nós temos, que é Cristo. A nossa maior angústia, irmão, não é nós termos as coisas, nos faltar as coisas, não. Porque muitas vezes nós nos angustiamos porque não temos amigos influentes, nós nos angustiamos porque não casamos com a mulher mais bonita do mundo, ou com o homem mais bonito do mundo, e porque nós não temos a carreira melhor do mundo, porque
porque nós não conseguimos as roupas de melhor grife do mundo, porque nós não temos o carro do ano, e aqui ficamos nessa angústia, nessa infelicidade, nessa insatisfação generalizada com as coisas daqui. Mas a nossa maior angústia não é isso. Por quê? Porque quando nós temos essas coisas, quando nós encontramos uma pessoa para casar, quando nós temos uma carreira, quando nós temos um trabalho, quando nós temos o carro do ano, quando nós temos amigos, nós temos tudo, ainda continuamos infelizes, ainda estamos insatisfeitos. Então não são essas coisas que vão nos preencher, não são essas coisas, colocar esperando nessas coisas que vão nos satisfazer, é Cristo. E essas conquistas daqui sem Cristo, elas não valem nada, porque quando nós conquistamos essas coisas, carreira, diplomas, carros, casas, relacionamentos, continuamos angustiados, e muitas vezes sem ser o ministro da reconciliação que ele pediu que nós fôssemos. Por isso que Paulo diz assim: fique alegre. Outra vez eu vou recomendar para você: fique alegre, porque a sua alegria não depende dessas coisas, porque se você conseguir essas coisas, você vai perceber que você vai continuar angustiado do mesmo jeito, não vai passar, porque só quem faz passar essa tristeza é Cristo. Então se apegue a Ele, cresça nele, ampare-se nele, amém? Ele, e quando nós conhecemos então o Senhor, nós percebemos que Ele é o sustento da nossa alma. Quando Ele chega, então todas as coisas ganham sentido. Quando Ele vem, então a nossa alma começa a ter um novo rumo. É disso que nós precisamos para dar um grande testemunho. Crer no Senhor. Graças a Deus. Muito obrigado, irmã Joana, pelo seu testemunho. E assim como Abraão olhava para Sara, idosa e estéril, procurando encontrar naquela mulher de rugas e sem possibilidade de ter filhos, o cumprimento de uma promessa que ele seria pai de multidões. Como testemunhar dessa fé? Como se manter firme nessa fé? Como estar ali nos carvalhais de Manre e começasse a notícia de que Abraão vai ser pai, Abraão vai ser pai, Abraão vai ser pai. Como é que vai resolver? Como é que você vai gerenciar uma situação dessa, meu irmão? E todo mundo saber que Sara é estéril, e todo mundo saber que Abraão tem 100 anos, e todo mundo saber que Sara tem 90. Como você vai administrar esse testemunho? Na esperança, porque Deus é maior, porque a palavra do Senhor é maior. Amém? A esperança, a mesma esperança, nós nos gloriamos na graça do Senhor, na glória de Deus. A nossa força está na glória de Deus, porque nós já temos Cristo. Aquilo que Ruth entendeu quando olhou para Noemi. Noemi perdeu o marido, morreu também seus 2 filhos, era uma retirante de uma seca que deu na terra dela em Belém, e nesse caminho de seca, de retirante, de tentar a vida em outro local, começar do zero, o marido morre, os 2 filhos morrem, ficam 2 noras, sem nada. Aí Ruth olha para Noemi e diz: rapaz, esse teu Deus só pode ser muito bom, porque tu perdeu tudo, cara, e tu vai voltar para esse Deus? Então eu vou contigo. Onde quer que tu fores, eu irei também. Onde tu pousares, eu pousarei. O teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Eu quero esse Deus. Pelo testemunho de Noemi, Ruth seguiu aquelas pisadas porque percebia em Noemi uma força, uma graça, uma esperança, porque Deus está na vida de Noemi.
que apesar das tribulações, das perdas, da dor, do choro, do luto, aquela mulher não desistia de servir ao Senhor. Isso é um testemunho, irmão. Por isso que Paulo recomenda aqui à igreja em Corinto: não dê nenhum de nós motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. É a mesma esperança e a mesma fé de Abacuque, que olha por cima do muro da sua casa e começa a chegar exército, e começa a chegar exército, e começa a montar acampamento, e começa a cercar a cidade, e ninguém consegue mais sair, pastorear rebanho, nem plantar nada. Cercaram a cidade, inimigos, secou a água, secou tudo, acabou tudo. Ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, que não tenha fruto na videira, não haja azeite na oliveira, e no curral não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. Isso é testemunho. Não entender a crise, não entender a violência, não entender o que está acontecendo, não entender a inimizade, não entender a opressão, não entender nada disso. Mas eu não vou entregar os pontos. Eu vou confiar no Senhor. Eu sei que Ele tem alguma coisa para fazer isso. Amém? Eu não vou dar mau testemunho por conta dessas coisas. Esse é o desafio para nós nessa noite. Amém? Que o Senhor nos dê a graça de sermos agentes de reconciliação, embaixadores de Cristo, ministros de reconciliação, e não dar mau testemunho, para que esse ministério não seja censurado. Amém? Pobres, mas enriquecendo a muitos. Oprimidos, mas sempre alegres. Não tendo nada, mas possuindo tudo. O nosso tudo é Cristo. O nosso tudo é a nossa fé. Amém? Que a nossa fé possa enriquecer também a muitas pessoas. Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada vida. Que a bênção do Senhor irradie a sua casa, seu lar, sua família. Que a bênção do Senhor e a graça do Senhor e a fidelidade do Senhor esteja sobre cada um de nós, e que essa esperança habite os nossos corações. Se serviu para Davi, para Ruth, para Abacuque, para Abraão, vai servir para nós também.